cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Bem, em primeiro lugar, eu quero desejar todo o sucesso para o Felipe como coordenador técnico. Eu tenho certeza que ele vai ter muito sucesso nessa função. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Na verdade eu fui criado no rival, né? No principal rival, e tenho um carinho enorme pelo Vasco. Passei muitos anos lá, no clube onde eu também estudei, fiz a parte da minha escola dentro do clube. E eu acho que isso são poucos os clubes que têm isso. E eu tenho um carinho enorme pelo Vasco, então minha preferência sempre seria o Vasco. Eu não tenho muito o que falar. Eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto ainda. Nesse momento eu não posso falar nada. A única coisa que eu consigo falar para vocês é que existem conversas, é verdade, sobre a minha vontade, que todo mundo já sabe. Que todo mundo já sabe. Que todo mundo já sabe. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas conectados, ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos. Você está ligadinho aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Peço para você que está chegando pela primeira vez, se inscreva, deixa aquele like. Por quê? Porque o YouTube vai indicar o nosso vídeo para mais pessoas interessadas no conteúdo. E você que ainda não se tornou membro, tem um desafio, hein? Quando a gente bater 50 membros, a gente vai sortear 2 camisas originais do Vasco. Então, eu dei uma olhadinha ontem, a gente está com 10 membros. Faltando 40. Então, se você se tornar membro com a partir de R$2, por que é R$2 hoje, né, gente? Por mês ainda, por mês, né? Daí R$24 por ano, vamos colocar assim. A partir de R$2 por mês, você já se torna membro e já concorre a essas 2 camisas exclusivas do nosso Vascão. Além, é claro, de obter, né, aquele selo de membro aqui do canal e também as vantagens, né, nas lives, além do superchat, dos comentários também que aparecem na tela. Valeu, meus amigos? Dito isso, né, muita coisa importante, já ia falar importante. Muita coisa importante que aconteceu no Vasco no dia de hoje. Eu demorei um pouco para preparar o conteúdo para vocês, justamente por conta da AGE, né, da Assembleia Geral Extraordinária, né, que ocorreu hoje na sede náutica do Vasco da Gama. A gente vai abordar esse assunto, vamos falar sobre o mercado da bola, sobre São Januário, sobre Palmeiras e Vasco, né, sobre alguns jogadores, sobre fornecedor de material esportivo, muito assunto importante, então acompanhe o nosso conteúdo até o final. Dito isso, já começando logo de cara com um assunto polêmico, né, todo mundo esperando por isso que ia, né, para acontecer na noite dessa segunda-feira, que foi a AGE, né, a Assembleia Geral Extraordinária que aconteceu no Conselho Deliberativo do nosso Vasco da Gama, gente. Fato é, tá? Fato é que é o seguinte, tá? Só para deixar bem claro para vocês aqui, torcedores e torcedoras do Vasco, aí essa situação envolvendo a AGE que tivemos hoje, tá?
Só a título de informação aqui para vocês, o José Luiz 30 foi confirmado, tá, gente, como um novo integrante do Conselho Administrativo da SAF do Vasco, viu? Então, só para reiterar, José Luiz 30, hoje ele foi confirmado como novo integrante do Conselho Administrativo da Vasco SAF, tá, gente? Da SAF do Vasco da Gama, tá? É o seguinte, o presidente do Conselho Deliberativo hoje, né, que é o, deixa eu ver aqui o nome dele, o João Rich, que agora trocou, né? Antes era o Carlos Fonseca, agora é o João Rich. Fato é, gente, que o João Rich afirmou a seguinte afirmativa, tá? É o seguinte, o contrato da Vasco SAF, do Vasco com a 777 está sob júdice, tá? Está sob segredo judicial. Então, né, ponto aqui, né, quem acompanha o nosso canal sabe, né, eu bati nessa tecla aí nos últimos dias, eu falei, olha, tinha muita gente batendo no Pedrinho aí, porque ele não quer mostrar o contrato, porque ele tá com o rabo preso. Até eu falei, olha, se ele não mostrar o contrato, ele vai dar ao torcedor, né, o direito de achar que ele tá tentando ajudar A ou B, né? Não. Ainda falei, galera, acredito eu que esse contrato deve ter coisas ali por questão judicial, eles não podem falar. Pois bem, foi isso, né, que o presidente do Conselho Deliberativo afirmou no dia de hoje. O João Rich falou, o contrato está sob júdice, sob segredo judicial, tá? Eu até separei o finalzinho da fala dele aqui, que é a parte mais importante, abre aspas, né? Determinação judicial é para ser cumprida. Então, sobre determinação judicial, mais uma vez, torcedor do Vasco, coloca atenção, prestem bem atenção, porque isso é muito importante, para quando alguém falar com vocês na rua, quando você começar a ver o outro canal falando de Vasco por aí, você vai estar por dentro, vai saber que 10 mais 10 aqui vai sempre dar 20. Aqui no nosso canal nunca vai dar 19 nem 21. 10 com 10 é 20. Gente, é o seguinte, o João Rich, né, ele afirmou o seguinte, o contrato não pode ser publicado. Não pode ser publicado, mas não é porque ele não quer, não é porque o Pedrinho não quer, não é porque a 777 não quer, não é porque o Jorge Salgado não quer, não. Por ordem judicial, tá? Então, para ficar bem claro, é uma ordem judicial e ele falou expressamente, ordem judicial é para ser cumprida, né? Porque o nome já diz, é uma ordem da justiça. Então, nesse quesito tá certo aí, continua agindo corretamente aí a gestão do Pedrinho em relação à abertura do contrato da SAF. Então, gente, vamos ter que aguardar. E o João Rich ainda falou, embora seja de vontade de todo mundo, todos nós queremos abrir esse contrato, teremos que esperar. Então, gente, agora como se fala em italiano, piano piano se va lontano, ou seja, devagar, a gente chega lá. Então é com calma, o pontapé inicial já foi dado, já derrubamos aí a 771 do controle da SAF do Vasco, por enquanto. O Vasco acionou a Fundação Getúlio Vargas, né? O Pedrinho fez o requerimento na última semana, justamente para que a situação seja intermediada. O Vasco tá batalhando aí, né, das batalhas judiciais, aí, enfrentando a 771, tá, gente? Então, para ficar bem claro, então, mais uma vez, o contrato não pode ser aberto agora por uma questão judicial, por uma ordem jurídica. Agora mudando de assunto, mas ainda falando da AGE de hoje, tá? Deixar bem claro para vocês aqui a questão sobre o aporte, né? Pedrinho falou hoje na AGE sobre o aporte, foi questionado, e o aporte, Pedrinho? Se esse aporte entrasse, qual seria o destino desses 270 milhões de reais que a 777 Partners tinha firmado em contrato para colocar em setembro desse ano aqui no Vasco? Pedrinho falou, olha, nesse primeiro momento os valores não seriam utilizados para contratar jogadores, tá, gente? Para deixar bem claro aqui para vocês, olha o que o Pedrinho falou. Seria usado para cobrir o buraco. Quando ele fala buraco, né, os adeptos da 771 lá, do Alotoma, do fanático vascaíno, acreditam nessa maluquice, né? Vão falar assim, é mentira do Pedrinho, né? Ficam chamando o cara de podrinho, né? É uma meia dúzia de vagabundinho que se diz que é Vasco, né, gente? Tem coragem de apoiar a 777, a turma do Salgado, Flávio Dias e Fábio Azevedo. E o Pedrinho é o errado, né? Brincadeira com essa turma. Fato é, gente, que é verdade. A dívida do Vasco aumentou, a dívida do Vasco que era 700 milhões, foi para 800, até agora que a gente sabe, né? Tem aí os vencimentos mensais que a gente tem que pagar de todos os atletas todo mês, que é salário, operação do futebol, viagem, hotel, tem a base, tem uma pancada de coisa, muita coisa. Então, Pedrinho falou, esse dinheiro seria usado para cobrir o buraco, para tampar o buraco, e ele tá certo. E ele continuou na fala, ele falou, olha, o investimento que foi feito no futebol do Vasco foi feito no início do ano, quando o próprio Vasco vendeu jogadores e contratou jogadores. O Pedrinho falou, o Vasco vendeu um jogador e contratou outro jogador. Foi o que o Vasco fez. Aí, gente, sabe o que eu acho interessante?
Aí precisou o Pedrinho vir numa AGE nessa segunda-feira com a torcida do Vasco inteira querendo saber, falar isso. A mesma coisa que eu e milhões de torcedores do Vasco estamos batendo essa tecla aqui no nosso canal, pelo menos há mais de um ano, desde quando eu inaugurei o canal. Eu tô falando, olha, eles estão trabalhando com o dinheiro do Vasco. Se o Vasco recebe R$10 do patrocinador X, o Vasco vai investir R$10 ali no jogador Y. Se o Vasco vender, exemplo, se o Vasco conseguir R$15 com o jogador A, ele vai vender esse jogador A por R$15 e vai comprar um jogador B por 15, por 13, por 12, não sei. E é o que estava acontecendo. A gente viu aí, eles venderam o Gabriel Peck, Marlon Gomes, venderam a garotada e trouxeram outros jogadores que não resolveu a vida do Vasco, tá? Só para deixar bem claro. Aí tem vagabundinho falando, mas se o dinheiro, se o aporte chegasse, nem poderia ser usado para contratação, porque a janela já fechou. Para começo de conversa. Para começo de conversa, tá? O dinheiro bater no cofre do Vasco, se esse aporte fosse entrar, quando ele batesse no cofre do Vasco, ele poderia ser utilizado para aquilo que o Vasco bem entendesse. Se o presidente, se o CEO da SAF ficasse maluco e resolvesse gastar tudo em um só jogador, ele poderia. Ia passar pelo conselho, mas poderia ser feito. Não é que não pode, pode. Tá? Então vamos prestar bem atenção, tem muita gente falando coisa errada. Outra coisa, nada impede, se acontecesse isso, do Vasco pegar uma parte, pagar as contas, guardar um montante para usar na janela de janeiro. Oxi, como diriam os nordestinos, nada impediria, gente. Outra situação, nada impediria também do Vasco pegar esse valor, aplicar esse montante para multiplicar dinheiro, porque dinheiro faz dinheiro. E aí quando virasse o ano, pegava o dinheiro para investir no futebol. Então tem milhões de coisas que poderiam ser feitas com esse dinheiro. Então tem muita gente que não sabe nada de Vasco e muito menos de economia. Eu não sou economista não, mas gente, é brincadeira. Tem gente que viaja, né? Então vamos todo mundo aí ficar ligadinho na informação, na verdade, no fato, né, gente? O que é especulação, a gente deixa para os outros aí, por jornalistazinhos com J minúsculo. Gente, agora dito tudo isso que a gente já falou aí, dessa questão da AGE, do Pedrinho, né? Deixamos tudo bem claro, né? O Pedrinho falou, se o dinheiro entrasse, seria usado para pagar dívida. Como agora, nesse momento, hoje, não tem mais essa possibilidade disso acontecer, não vamos trabalhar com essa hipótese, tá, gente? Tem gente sonhando com isso ainda. Não vamos trabalhar com essa hipótese. Por exemplo, eu não trabalho com hipótese que vai chegar a Crefisa, que vai chegar Fundo Árabe, que vai chegar o aporte da 777. Não. Eu trabalho com o hoje. Hoje o Vasco tem contrato com a Betfair, o Vasco tem contrato com outros patrocinadores, com o BMG, enfim, tem um contrato com a capa do material esportivo, tem o seu estádio, não é aquela capacidade, mas são 20 mil que a gente enche todo jogo, é isso, tá? A gente trabalha em cima do que o Vasco tem hoje. Se pintar a novidade, a coisa começar a evoluir, a gente começa, né, a evoluir o nosso imaginário também. Então vamos aí, galera, piano a piano, com calma, com o pé no chão, as coisas estão acontecendo e vão acontecer. Só que eu já tinha alertado isso aqui para vocês. A gente tem que se preparar para longos semanas, meses de batalha jurídica, diz não me disse, fofoquinha, fake news. E a gente já tá no meio disso, tá? Já tá no meio da batalha jurídica, de fofoquinha, de fake news, de cavadinha, um monte de coisa, tá, gente? Então vamos ficar ligadinho nesse assunto aí. Já que a gente falou de cavadinha, falamos de fofoquinha, né? Vamos pegar o gancho aqui, vamos começar a falar um pouquinho do mercado da bola, né, gente? É o seguinte... Falando um pouco do zagueiro Léo, eu trouxe para vocês a informação ontem, né, de que o Santos e mais duas equipes da Série B teriam interesse na contratação do zagueiro do Vasco da Gama, tá, gente? E aí, a informação que a gente obteve ontem, através do @analisavasco e também do próprio estagiário vascaíno, né, é de que o Léo não quer deixar o Vasco, ele quer continuar no Vasco, tá, gente? Aí a gente tomou conhecimento também na última semana de que equipes do futebol mexicano estariam sondando o Léo, tá, gente? Estariam de olho aí no Léo. Então, assim, pode ser que ele saia? Pode ser. Pode ser também que ele não saia. Álvaro Silva, você quer ir longe do Vasco? Então, ontem, eu falei que ele podia juntar as coisas dele e ir embora. Só que aí agora, analisando, a gente olha lá pro elenco do Vasco, né? Ele é o menos pior, né? De todos aqueles lá que estão jogando hoje, né? Ele deu os moles dele, deu vários. Mas ele é o menos pior de todos, né? Enfim, vamos aguardar e vamos ficar de olho aí nessa situação, gente. Falando em ficar de olho, foi divulgado ontem aí alguns jogadores do Vasco que já estão terminando seu vínculo no fim do ano e que já podem até mesmo assinar pré-contrato com outras equipes, tá? Jogadores do Vasco que são eles aí, o Medel, o Maicon, o Vitor Luiz, o Galdames e o Rossi, tá? O Medel chegou pro Vasco a custo zero, assim como o Maicon, fim de contrato, tá? O Vitor Luiz chegou por empréstimo,
tá ok? O Galdames também chegou a custo zero e o Rossi chegou a custo zero. Então todos eles estão com o contrato se encerrando e já poderiam assinar pré-contrato. Na minha opinião, com todo respeito ao Rossi, gosto muito da pessoa dele, por ele ser muito Vasco, mas ele como atleta ele não vem desempenhando, nem como titular, nem como quando começa como reserva. Eu sou sincero, gente, eu gosto muito do Rossi, mas assim, não dá também pra gente misturar o carisma de uma pessoa com aquilo que entrega dentro de campo. Eu acho que hoje o Vasco poderia ir facilmente, o Vitor Luiz também entrou contra o Flamengo, não arrumou foi nada. O Vasco poderia devolver o Vitor Luiz pro Coritiba, poderia devolver o Rossi, devolver não, né, deixar o Rossi seguir a vida dele e o Galdames seguir a vida dele. Talvez aí, quem sabe, né, o Maicon e o Medel, mas aí é um grande ponto de interrogação também. Gente, outros jogadores aí que estão soltos no mercado, eu separei poucos nomes aqui, poucos, dentro de vários que estão livres no mercado, jogadores que eu sei que poderiam se identificar no Vasco, jogadores que eu sei que já jogaram em alguns clubes aqui do Rio, ou que já falaram que tem vontade de jogar no Vasco, tá? E que tem essa facilidade, que poderiam chegar no nosso clube. Eu tô falando deles aí, ó, do goleiro Walter, do Cuiabá, é um goleiraço, muito mais goleiro, com todo respeito ao goleiro Kehler. Ainda não entrou em campo com a camisa do Vasco, eu já vi ele jogando com a camisa do Internacional, eu particularmente, tecnicamente prefiro o Walter. Tem também o Daverson, né? Então, olha aí, um centroavante e um atacante. Porra, se a gente tem o Daverson para ser o reserva imediato do Verratti, dependendo do jogo, da situação, meter os dois, porque o Verratti sai da área, corre que nem maluco. Seria uma boa, né? Seria sensacional. E o Walter no gol ainda, no elenco, né? Mais o Léo Jardim, olha como é que o Vasco mudaria de prateleira. E não é jogador caro não, gente, é questão de saber negociar, de saber ir ao mercado. O problema é que os empresários que infelizmente chegam aqui e batem na porta do Vasco, são empresários que querem sempre trazer os jogadores deles lá com valores astronômicos. Né? Jogador que poderia estar ganhando 80 mil por mês, o empresário quer que o cara ganhe 300. Jogador que poderia chegar aí por $1 milhão, 2 milhões, no máximo 10 milhões de reais, o empresário pede 25, 20, 30, então fica complicado, né? E mete a faca no Vasco e ainda torce, né? Para acabar de sangrar o nosso clube, né? Então, sinceramente, alguns atletas não vale a pena, mas esses dois que eu citei vale a pena. Tem outro aqui também, ó, do Cuiabá, o lateral direito Madison, né? Ele passou aqui pelo Vasco, teve seus altos e baixos, mas quando ele teve os seus baixos aqui no Vasco, foi quando o time inteiro tava uma nhaca, tá? E outra coisa, hoje é muito difícil achar lateral direito. Tá? Muito difícil achar lateral direito, então eu acho que o Madison seria um bom jogador. Vem disputando ali, não é aquele jogador, seleção brasileira, não é nada. É um jogador comum, mas vem disputando em alto nível, chegando aí, final de Libertadores, Sul-Americana, se destacando no Campeonato Brasileiro, Campeonato Paranaense, no time encaixadinho lá do Atlético Paranaense. Seria um nome também para de repente pegar o telefone e falar: aí, Madison, o que você acha? Tem interesse? Sabe, se eu fosse dirigente do Vasco, tentava conversar com esses caras. Outro jogador do Bahia, o Vitor Cuesta, zagueiro, estava no Botafogo, fez um Brasileirão quase que impecável ano passado no primeiro turno, no segundo turno oscilou, assim como todo o time do Botafogo também oscilou. Ele tá no Bahia, ele não é titular tão absoluto assim lá, ele joga, não joga. Eu também tentaria contato com ele, porque a gente tá vivendo uma nhaca com problema de zaga, tá, gente? Sinceramente. E outra coisa, depois que o Vitor Cuesta e aquele goleirão lá, o Lucas Perry, deixaram o Botafogo, né? A linha defensiva do Botafogo mudou, né? Com o Adrielson ali, acabou. Não é mais aquela defesa sólida do ano passado, né? Então eu acho que é um jogador que daria pra buscar. Outro jogador que eu também iria atrás, lá do Criciúma. Assisti o jogo ontem, o Criciúma tomou-lhe uma porradinha, uma chineladinha, né? Do Cuiabá, 5-2, né? Só que é o seguinte, o cara é invocado, tá? O cara joga bola e... Todos vocês conhecem, sabe de quem eu tô falando, né? Aquele que girou na frente da nossa zaga aqui dentro da colina, o Bolassi, né? O Bolassi. Gente, o cara é bola. Eu sou o Vasco e atrás do cara desse, entendeu? Do Bolassi lá do Criciúma, do Vitor Cuesta que tá lá no Bahia terminando o contrato, do Madison que tá no Atlético Paranaense, do Walter, do Daverson. Aí tem aqui do Juventude, aquele meio atacante, camisa 10, né? Que joga até mesmo como 8, como segundo volante. O Jean Carlos, que era o camisa 10 do Náutico, foi especulado aqui no Vasco. O Vasco não teve dinheiro para contratar, foi jogar no Juventude, ele joga com o Nenê, tá? O Jean Carlos hoje é o titular, quando ele sai, entra o Nenê. E quando o Jean Carlos não é o titular é o Nenê sai, entra o Jean Carlos. Então eu acho que seria um ótimo jogador para elenco, para compor e até mesmo para você povoar o meio-campo quando você precisa do resultado, por exemplo. Você tira um cara de ponta, em vez de jogar com 2 jogadores na ponta e o Verratti centralizado, tira um cara de ponta e põe o Jean Carlos para dialogar. Se Deus quiser, o Coutinho chegar, para jogar com o Coutinho, para jogar com o Dimitri Payet, quando o Paulinho Paula voltar, seria um bom nome, por que não?
Outro nome que eu também buscaria seria o meio-campista do Botafogo, o Eduardo. Esse aí de todos é o mais difícil. Está em fim de contrato, mas o Textor vai endurecer, o Botafogo vai querer entrar na mente dele para renovar o contrato e botar uma multa pesada. Mas é um jogador que vem se destacando aqui no futebol brasileiro, sabe finalizar, tem um bom 1 contra 1, tem boa estatura física, ajuda na marcação e tem qualidade, né? Tem qualidade. Então, assim, esses atletas aí daria até mesmo aí para buscar no mercado. Eu quero saber a opinião de vocês. Lembrando, gente, que eu tô falando esses atletas aqui, que é uma lista de jogadores que foram divulgados ontem da Série A inteira do Brasil, que estão em fim de contrato. Tem até jogador do Mulambo, do São Paulo, mas pelo que a minha opinião, eu achei que esses aqui se encaixam mais com o perfil para vir pro Vasco. Jogadores que já jogaram aqui no Rio, ou tem vontade, já falaram, né, já externaram pro público que tem vontade de jogar no Vasco, que admira a torcida, que admira o clube, e eu acho que olhando pro time de hoje, esses caras chegariam, se encaixariam bem. Não, enfim, vamos aguardar. Ainda falando de mercado, gente, para uma atualização aqui, o Vasco vai receber quase 7,5 milhões de reais, tá? Pela venda do zagueiro Luan, ele que foi vendido para o Toluca do México, tá? Para ser mais exato, vão ser 7.480.000 reais aí, pingando, caindo na conta do Vasco da Gama, né? Esse dinheiro aí vai dar, ó, um alívio, né, na questão financeira, né, na saúde financeira do nosso Vasco da Gama. Agora, galera, mudando de assunto, eu quero falar um pouco com vocês aqui. Eu vou entrar já no assunto aqui do material esportivo, tá? Se prepare que eu tenho novidade para trazer para vocês, viu? Vasco e Palmeiras, né? Palmeiras e Vasco, né? É o seguinte, essa partida será transmitida, confirmado já, pela TV Globo na próxima quinta-feira, 9h30 da noite, tá? Próxima quinta-feira, 9h30 da noite, não tá acostumado a jogar. Essa linha com 3 zagueiros pode ser que dê certo, porém, todavia, entretanto, tem que ser treinada. Por quê? Porque a gente fez aí, os primeiros 17 minutos contra o Flamengo, foram sensacionais, foram perfeitos. O problema é que depois que o Vasco levou o primeiro, foi 2, foi 3, foi 4, o restante da história vocês já sabem, né? Então precisa continuidade, precisa organização. Ah, quando o balanço defensivo estiver aqui do lado esquerdo, o que o lateral direito faz? Ele ajuda no balanço, ele fica na marcação, ele dá o bote, ele fica na sobra. Ah não, o lateral dá o bote, aí são 3 zagueiros, o zagueiro do meio vai ser o zagueiro da sobra. Então tudo isso tem que ser organizado, porque um erro no jogo, o cara esquece que é pra ele e o cara sai na cara do gol, entendeu? E isso não pode acontecer. Enfim, vamos ter que aguardar aí, né, ansiosos pra gente saber o que vai acontecer na escalação do nosso Vasco da Gama, tá, gente? Falando em ansiedade, falando em Vasco da Gama, tá? Só pra deixar claro aqui pra vocês, o nosso Vasco vai ficar praticamente um pouco mais ou um pouco menos, um mês sem jogar em São Januário. Já estamos há alguns dias sem jogar e vamos ficar mais alguns dias aí, só vamos jogar depois, né? Quando a gente voltar de São Paulo, só na outra semana a gente joga aqui no Rio, na Colina. Fato é que o gramado de inverno já foi plantado, já foi implementado em São Januário. Esse gramado de inverno, normalmente, ele leva de 18 a 25 dias para ficar ali, vamos dizer assim, perfeito, tá? Normalmente, quando se planta esse gramado, ele leva aí de 2 a 3 dias para germinar. Depois começa-se o trabalho, né? Todo o trabalho ali estudado, né? Para deixar aquele tapetinho, aquele tapete bonito. Quando a câmera mostra aquela imagem aérea, né? A gente vê aquele tapete impecável. Pois bem, assim se encontra hoje o gramado de São Januário. Hoje o nosso gramado está assim, um tapete com um novo gramado de inverno. O Vasco não está jogando lá, não está tendo jogos em São Januário. Com isso, né? Ótimas condições de jogo aí da Colina Histórica, né? Agora é o seguinte, o Vasco tem que jogar bem, né? Não adianta o Vasco deixar um gramado perfeito aí para os outros virem aqui na Colina e desfilarem, né? Que nem o Criciúma fez aí, enfim. Não gosto nem de ficar relembrando essas situações aí. Ah, só pegando um gancho aqui. Eu tava falando da zaga, né? Do Vasco, né? Agora há pouco, né? Uma coisa que me deixa encafifado é o seguinte, aquilo que eu falei para vocês. De 8 meses para cá, essa zaga do Vasco tomou 4 goleadas. Foram 4 goleadas, e sem contar outros jogos que não foram goleadas, mas que foram 3-1 pro Mulambo, né? 3-1 para outros times, enfim. Então, é por isso que a gente fica inseguro com a defesa do nosso Vasco hoje. Por isso que eu falei para vocês, tudo pode mudar depois do jogo contra o Palmeiras, né? Faz ali uma partida muito bem, né? De repente até um zagueiro ajuda a meter um gol, sei lá. Aí a confiança dos caras muda. Pode ser que seja a melhor defesa do campeonato, mas hoje, né? Hoje, praticamente ninguém quer escalar, por exemplo, a defesa do Vasco no Cartola. Até quem tá com pouco dinheiro para montar o time. A verdade é essa, gente. Vamos ser bem sinceros, tá? Agora, a gente mudando de assunto, eu quero falar com vocês um pouco aqui. Deixa eu ver. Sobre a multa rescisória do treinador Álvaro Pacheco, né? Tem muita gente, muito vagabundinho já falando aí, que o treinador tá balançando no cargo, que... Conversa fiada, gente. O Vasco tomou 6 lá, mas o cara tinha acabado de chegar. Todos os jogadores que ele colocou eram os mesmos jogadores que estavam na mão do Ramon Dias, que o Ramon Dias já tinha tomado de 4 também dentro de São Januário por Criciúma,
tá? Só não tomou de 6 porque era o Criciúma. Se fosse o Mulambo, o Ramon Dias tinha tomado também, tá? A grande verdade é essa. Agora, a prova dos 9, a gente vai tirar a prova dos 9 agora vai ser próxima quinta-feira. Aquilo que eu falei, o Vasco perder para um time atual campeão, organizado, muitos jogadores, o treinador e coisa e tal, na casa deles, 1-0, 2-1, 3-2, sabe aquele jogo ali igual? Uma bola, 2 bolas dos caras, os caras vão lá e resolvem o jogo. Por exemplo, como foi ano passado, teve aquele golaço do Paulinho, foi mal anulado, a gente foi roubado na cara dura. Depois o Rafael Veiga meteu o gol de falta, né? Então ali assim, a gente ficou pé da vida, mas foi dentro. Agora o que não pode é chegar lá e tomar outra chineladinha, outra porradinha do Palmeiras, ser goleado de novo. Porque aí sim o treinador vai balançar no carro, porque tô vendo muito vagabundo já querendo mandar o treinador embora. Não consigo entender. Não é que eu tô passando pano pra ele não, gente, tá? Só que a gente tem que ser coerente. Sabe por quê? Vamos lá. Saiu notícia, hoje divulgada já há uns 2 dias atrás pelo grupo UOL, tá, gente? Que a multa rescisória do Ramon Dias seria de 1,5 milhão de euros. Aí tem gente falando assim, multa rescisória de Álvaro... Ramon Dias, fiquei maluco. Multa rescisória de Álvaro Pacheco seria baixa. Peraí, baixa pra quem? Porque eu não tenho 8,5 milhões de reais. Vocês têm? 8,5 milhões? Só pra dar pra um cara pra mandar ele embora e depois trazer outro cara? E até onde eu sei, o Vasco também não tem. Tá? O dinheiro que vai pegar do Luan, por exemplo, aí, vai ter que pagar jogador. Vai ter que pagar dívida, tem que pagar Atlético Mineiro, tem que pagar salário de atleta, um monte de coisa, funcionário do clube, né? Aí vamos lá. Aí o Vasco já tá aí no imbróglio já com o Ramon Dias. Uns falam em mais de 20 milhões, outros falam em quase 20 milhões de reais de multa rescisória do Ramon Dias. O próprio Ramon Dias falou, tá querendo mais ou menos 16 milhões. Ó, 16 milhões. Aí me surge a notícia agora, que a multa rescisória do Álvaro Pacheco é quase 8, então vamos colocar 16 mais 8, 24. Então vamos botar então, Deus me livre e guarde, o Vasco pede pro Palmeiras, os vagabundinhos entram na pressão lá, manda o treinador embora. Aí o Vasco vai ter que fazer, sabe o quê? Pegar o dinheiro todinho do Luan que vai entrar assim, ó, não vai nem ver o dinheiro, vai falar assim, toma Álvaro Pacheco. E aí? Sem contar a situação do Ramon Dias. E sem contar que vai ter que trazer outro treinador. Aí vai ter que buscar outro treinador em fim de contrato para chegar de graça. Porque dinheiro na mesa não vai ter dinheiro para colocar. Então temos que, vamos ser responsáveis. Até para a gente torcer, até para ser torcedor, a gente tem que ter responsabilidade. Porque imagina se eu fosse um maluco desses aí, abrir esse vídeo falando isso aqui. Tem dia que 30 mil pessoas assistem um vídeo meu. Não é sempre, mas tem dia que 30 mil pessoas assistem um vídeo meu. Então eu vou ficar colocando essa merda na cabeça de 30 mil pessoas? Né? Então vamos aí ter consciência, né, gente, com a saúde financeira do nosso Vasco. Falando em saúde financeira, vamos falar mais um pouquinho aqui do mercado da bola. Eu estou intercalando os assuntos, tá? É o seguinte, surgiu a notícia de que o meia atacante Natan estaria sendo especulado no Vasco. Tá? O Natan, para quem não se lembra, talvez não conheça o atleta, ele foi revelado na base do Atlético Paranaense, teve ali nas categorias de base também, passou por alguns clubes ali belenenses, lá de Portugal e mais um outro clube, se eu não me engano. Depois veio para o Brasil, aonde se profissionalizou. Tá? Depois que ele se profissionalizou no Atlético Paranaense, ele viveu o seu melhor momento da sua carreira até hoje, com a camisa do Atlético Mineiro. Se vocês não se lembram, o Natan, se eu não me engano, eu acho que ele chegou a jogar até mesmo com o Jair, que está aqui no Vasco, naquele time que foi campeão brasileiro. Ele não era titular absoluto, né? Tinha o Otávio, tinha o Otero, tinha o próprio Jair, mas o Natan estava no elenco. Não sei se ele chegou depois. Acho que ele até chegou a jogar com o Jair. Fato é que ele teve uma passagem pelo Fluminense, não conseguiu conquistar o seu espaço e foi jogar lá no Grêmio, tá? Com o Renato Gaúcho, ele vem perdendo muito espaço. Ele não consegue ser titular, não consegue aí acumular minutos. Isso estaria incomodando o atleta e o clube, porque o salário dele também não é tão barato assim. Não é jogador caro não, mas é um dinheiro que você acaba jogando fora, né? Tá pagando caro pro cara não ser utilizado. É igual tá acontecendo hoje com o Medel aqui no Vasco. Só que o Medel é 1.300.000, né? Enfim, gente. Só sei que é o seguinte, eu fiz o levantamento do Natan, toda a carreira dele ele fez 32 gols e 21 assistências, tá? Ele joga como meia atacante ou segundo volante se for necessário, mas a dele é meia atacante, faz ponta esquerda e talvez uma ponta direita e faz também papel de segundo atacante. É um jogador polivalente, bem versátil, tá? O Grêmio teria interesse em liberar ele agora na janela de meio de ano. O que você acha, torcedor? Seria uma boa para chegar aqui no Vasco? Olha, gente, se for chegar de graça,
a custo zero pro Vasco. Ou por empréstimo, ou em definitivo, não importa. Mas chegar de graça e o Vasco pagar os salários dele, se não for nada, papo de 500 mil, 800 mil, por que não? Por que não, gente? A gente dá chance para cada... Gente, a gente fica insistindo com o Galdames. A gente insiste com o Galdames. Sabe? Será? Então, assim, não sei. Tô vendo muita gente reclamar. Não sei se é de todo ruim, assim, o nome esse nome né, desse atleta aqui no Vasco, não. Tá, gente? Falando em nome de todo ruim aí, o Felipe Maestro, você já sabe, né, foi nomeado aí como novo diretor técnico do Vasco da Gama. O ex-treinador do Vasco, Jorginho, né, o último título que o nosso Vasco conquistou, lá em 2016, quando a gente foi campeão carioca, né, quando o doutor Eurico falou a famigerada frase, né, o respeito voltou, ponto, contra tudo e contra todos. Enfim, o Jorginho, vocês sabem dele. O Jorginho elogiou muito o Felipe, tá, gente? Como novo coordenador técnico, como novo diretor técnico do Vasco da Gama. Então, acompanhe, a gente já volta. Bem, em primeiro lugar, eu quero desejar todo o sucesso para o Felipe como coordenador técnico. Eu tenho certeza que ele vai ter muito sucesso nessa função. Ele vai ser muito útil para o Vasco da Gama nessa função, porque é muito necessário hoje você ter um coordenador técnico, aquele cara que está muito próximo da comissão técnica. Foi o que ele fez comigo lá na Ponte Preta. Os problemas que aconteciam junto à diretoria, ele com certeza fazia esse meio campo. A mesma coisa, eu estava mais preocupado com a parte tática, com a parte técnica da equipe, e o Felipe tomava conta de tudo que acontecia fora do campo. Qualquer problema ele estava resolvendo, por ele ter sido um jogador, por ele, né, várias vezes como treinador, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Ele tem todo o conhecimento, né, de dentro das quatro linhas, de fora do campo, à beira do gramado, e eu tenho certeza que ele vai poder contribuir, inclusive, com, de repente, decisões importantes que precisam ser tomadas em relação a atletas, em relação à escolha de atletas, a montagem de um grupo, por exemplo, né, ou até mesmo aquilo que o clube está tendo dificuldade, por exemplo, nos jogos. Ele vai ter uma visão muito clara daquilo que acontece no jogo, taticamente, porque ele é um treinador e um ex-atleta, então ele sabe abordar muito bem um atleta no momento de dificuldade, no momento de vitória, no momento de derrota. E o Felipe vai ser, com certeza, uma peça fundamental ali no Vasco da Gama. Desejo todo sucesso para ele. Fico feliz dele retornar ao Vasco da Gama, um clube que ele iniciou, um clube que ele ama, um clube que ele se identifica muito bem. E para mim foi uma honra, um prazer muito grande ter trabalhado com o Felipe na Ponte Preta lá em 2019, tá bom? Desejo todo sucesso para ele, que Deus abençoe, que ele leve o Vasco realmente junto com a comissão técnica, junto com os atletas, ao patamar, a um nível realmente que o Vasco merece, tá bom? Tudo de bom aí, Felipe, que Deus te abençoe, meu irmão. É isso aí, né, gente? É isso aí. Então vamos aguardar, né? O tempo vai nos mostrar se vai fazer um bom trabalho, se não vai fazer. Eu acho que tem tudo pra fazer sim. O Abel Braga já avalizou, o Pedrinho colocou ele no cargo, o Abel Braga deu o ok, o Jorginho deu o ok. Tá todo mundo do mundo do futebol, né? Redundantemente falando, dando o aval, né? Dando o ok aí pro Felipe Maestro. Tô desviando o olhar aqui que eu tô vendo o jogo do Sport e do Paysandu, tá 0-0. Gente, é o seguinte, falar com vocês aqui agora sobre material esportivo. Isso mesmo, tá? Pra deixar muito claro, tô vendo muita informação desencontrada. A gente garimpa, a gente corre atrás, aí a verdade brota, né? A verdade, sempre, já falei, 10 e 10 aqui não vai dar nem 21 nem 19, vai dar 20. Galera, é o seguinte, calma, deixa eu achar aqui, achei. Gente, é o seguinte, segundo o GE.globo, tá? Segundo o GE.globo, a projeção, tá? Era para o Vasco receber da Puma aproximadamente o dobro do que o Vasco recebe atualmente da Capa, tá? Segundo o GE.globo, tá? Aí, vamos lá. Hoje, o jornalista Tébaro Schmidt afirmou que o Vasco estaria próximo de acertar com a Puma, mas a situação esfriou, como vocês já sabem, e que os valores estavam chegando na casa de 24 milhões de reais por ano, incluindo royalties, incluindo royalties, né, peças de roupa, né,
o material esportivo e mais o dinheiro, o aporte financeiro, o investimento. Aí vamos lá. Se a notícia do GE. Globo disse que o Vasco iria receber praticamente o dobro da Puma do que recebe da Capa hoje, então ficou fácil. Porque a gente sabe que a Capa paga R$600 mil por ano, mais 300 mil de marketing. Então dá aí 1 milhão, não, dá 900 mil. 900 mil. A gente sabe também que o Vasco hoje recebe 13% de royalties das camisas, ou seja, a cada R$100 que você gasta hoje com uma camisa original do Vasco, R$13 vai para o Vasco. Tá? É assim que funciona. E mais aquelas 12 mil peças que eu já falei para vocês aqui, né, de material esportivo, de roupa. Então, já que seria o dobro, segundo a Globo falou, então seria aí 1 milhão e 800 mil reais por ano, porque o Vasco pega hoje 900 mil da Capa, 600 mais 300, então seria 1 milhão e 800 por ano, seriam 26% no royalties, que seria o dobro, e seriam aí 24 mil peças, em vez de ser 12 mil. Aí o Tebron Schmidt vai lá e fala que o contrato estava perto de ser amarrado em 24 milhões. Não estou entendendo mais nada. Virou bagunça. Virou bagunça. Aí eu vou me abraçar naquilo que é mais óbvio, tá? A informação que o GE. Globo afirmou, divulgou, é que o Pedrinho, nesse momento, tirou um pouco o pé do acelerador, porque ele entende que ainda faltam 6 meses para encerrar o vínculo com a Capa, e ainda há a possibilidade de se colocar cartas na mesa, de se ouvir outras propostas. E ele tá certo. Foi o que eu falei para vocês aqui. Eu gosto muito da Puma, da Nike, da Adidas, essas marcas aí são top, são. Só que se a Umbro, que já foi do Vasco, se chegar aqui de novo e falar, olha, vamos botar 50 milhões por mês no clube, mais tantos por cento de comissão em venda e não sei o quê. Qual contrato é melhor? Esse da Capa de 24 supostamente ou o outro que dá Umbro? Entendeu? Então o que importa é o dinheiro que vai ser colocado no Vasco. Não adianta ter uma camisa de marca bonita, que só vai ficar cara para o torcedor comprar, se não vai ter time para poder investir no... Não vai ter dinheiro para investir no time. Por outro lado, se você conseguir agregar as duas coisas, é perfeito. Traz o material de primeira linha, você traz todo o seu consumidor, que é o torcedor, para comprar esse novo material, que vai esgotar facilmente, e ainda recebe um montante pesado do novo fornecedor que você pode estar aplicando no clube, no time. Na minha opinião, o Pedrinho tá certo, gente. O Pedrinho tá certo, tá? Só que já tinha muita gente falando que já tinha pré-contrato, tinha não sei o quê. Agora tá aparecendo aí, ó. Tá aparecendo aí. Agora, não tá batendo, né, gente? Não tá batendo, tá? Não tá batendo aí. Um fala que é 24 milhões, o outro fala que seria o dobro que recebe. O dobro que recebe, vou até falar de novo. 1 milhão e 800 por mês, 26% de royalties e 24 mil peças por ano. Continua não adiantando. Continua não adiantando. Por quê? Eu vou ter que falar de novo disso aqui no canal. Vou ter que falar disso de novo. Porque o nosso maior rival pega 70 milhões de reais por ano da Adidas, podendo chegar a 20 milhões. Não, mais 20 no caso, podendo chegar a 90, se eles cumprirem metas estipuladas em contrato. O Palmeiras hoje é 50 milhões de reais por ano, podendo chegar a 60. E 30% de royalties, ou seja, a cada camisa do Palmeiras que vende, cada 100 reais que é vendido numa camisa do Palmeiras, só um exemplo, 30 reais vai para o Palmeiras. Então, se o torcedor do Palmeiras compra uma camisa de 300 reais, 90 reais está indo para o Palmeiras, olha a diferença. É isso que eu estou falando. Tá? Deixa eu ver aqui. E, o São Paulo, com a New Balance, 50 milhões por ano. 50 milhões por ano com a New Balance. Tá? O Corinthians recebeu só de luvas da Nike agora 25 milhões de reais para renovar até 2029. Só de luvas. Os valores por ano não foram divulgados pela nova gestão do Clube Paulista. Então, gente, como é que tinha lacrador falando que ia ser o contrato da história, que ia fazer acontecer? Porque aí vem um cara aqui e me fala que seria o dobro do que agora. O dobro do que agora eu acabei de falar, é uma mixaria. Aí o outro cara já falou em 24 milhões. Aí já começou a ficar gostosinho o negócio. Se o Vasco pega 25 milhões por mês, por ano, por mês, ó, oh meu Deus, oh meu pai, da Puma, exemplo. Se o Vasco pega 25 milhões por ano da Puma, mais os 25% de royalty, já melhorou muito. Mais o material esportivo, óbvio. Melhoraria demais, né? Sem contar que eu trouxe para vocês aqui, a Nike teria já colocado também uma proposta na mesa para o Vasco. Não sabemos se isso é verdade ou não,
E se é verdade, quais seriam os valores, né? Então vamos ter que aguardar, né? Então não adianta, já falei, não adianta o Vasco fechar com a Nike da vida e receber valores assim. Que aí é mais fácil o Vasco fechar com a pênalti, por exemplo, e receber milhões. Pagando bem que mal tem, né? Se os caras colocarem o dinheiro aqui no Vasco, não tô nem azul nem amarelo, gente. Sabe? Se chegar uma marca que ninguém nunca ouviu falar na vida, mas que faz uma camisa honrosa, direitinho, sem inventar moda, uma camisa do Vasco bonita, e bota 30, 40 milhões de reais por ano aqui no Vasco, como é que o Pedrinho vai falar não? Tá certo. Então a gente vai ter que aguardar. Tem mais 6 meses para o fim desse contrato. A gente sabe que a Capa também tem interesse em renovar. Só que é claro, né, Capa? Vai ter que coçar o bolso, né? Vocês estão aqui, ó, sugando um dinheirão do Vasco já há um tempão aí, né? Então tá na hora de botar um dinheirinho na mesa, né? Então tem a Capa, a Nike teria feito proposta, a Puma estaria perto de acertar, a situação esfriou depois desse imbróglio na justiça. Então vamos aguardar, tá, gente? Mas eu trouxe para vocês aqui essa situação só para deixar bem claro mesmo, para deixar tudo muito bem esclarecido para vocês entenderem, gente, tudo que tá acontecendo aí no nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, meus amigos, é isso que a gente tinha aqui para falar para vocês. Eu vou ficar por aqui, tá? Se eu tiver mais notícias, a gente brota, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!